Bom dia, meninos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse isolamento social, esse distanciamento social está perto do fim, com fé em Deus. Hoje, nós vamos dar continuidade, falando de isolamento social, nós vamos dar continuidade ao nosso tema da primeira etapa, que é demografia. E aí o professor já falou sobre população, já falou sobre população brasileira, e aí eu resolvi juntar alguns conteúdos do módulo de vocês e pensar numa aula diferente. Nós vamos falar hoje sobre economia e população, ou demografia e economia. Coloquei esses dois senhores simpáticos aí porque eles fazem parte de um grupo muito estudado hoje pelos demógrafos e pelos economistas, que são os idosos, ou o pessoal da terceira idade ou da melhor idade. Vamos ver qual é a relação que existe entre população, demografia e economia. Existe uma relação direta? Como é que acontece essa relação entre esses dois ramos da geografia, por assim dizer? Para começar, um blocozinho esquemático ou um mapazinho conceitual. Eu trago aí 4 itens: PIB per capita, IDH, RNB e idade. Eu espero que você já tenha ouvido falar de 3 desses. Mas o professor não quer saber os conceitos, ou significados, melhor dizendo. Eu gostaria que a gente trabalhasse com os conceitos, com a interação. Então vamos entender o que seria esse PIB per capita, o que seria IDH, RNB e idade. Acompanhe o professor Paulino nessa aula sobre demografia e economia. Vamos entender esses 4 itens um a um. Primeiro, nós vamos pensar por ordem. Vamos começar por PIB per capita. O que seria PIB per capita? Simples, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, dividido pela quantidade de habitantes de um país. Seria fantástico isso, imagine tudo que o Brasil produz de mercadorias e de serviços, ia gerar um dinheiro, você ia pegar esse dinheiro e dividir para cada habitante do país de forma igual, não teria ninguém pobre no Brasil. O PIB per capita era a primeira forma de classificação dos países. Aquela classificação de país desenvolvido e país subdesenvolvido. O primeiro critério utilizado era o PIB per capita, mas aí eles perceberam, os estudiosos perceberam, que era um dado fantasioso, que não reproduzia muito bem a verdade. Em 1990, surge uma leitura de IDH. O que seria IDH? Aí é simples. O IDH seria uma medida comparativa usada para classificar países pelo seu grau de desenvolvimento humano e para ajudar a classificar os países como desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. E aí a gente também já sabe que esse índice de desenvolvimento humano, ele também pode mascarar realidades porque ele é fundamentado em números. E se o meu amigo Fred estivesse aqui, ele diria, não, mas os números não mentem. E eu concordo, Fred, os números não mentem. Mas quem manipula os números pode utilizá-los a seu bel prazer. E você, como matemático, sabe muito bem disso. Então eu tenho PIB per capita, a soma de todos os bens e serviços de um país, dividido pela quantidade de habitantes. O IDH é uma medida comparativa para classificar os países quanto ao seu nível de desenvolvimento. Apareceu lá RNB, que seria Renda Nacional Bruta, corresponde ao Produto Interno Bruto, que é o PIB, mais os rendimentos líquidos dos fatores de produção enviados para o resto do mundo. Na Renda Nacional Bruta entra também o que sai do país, o dinheiro das exportações, que não entra no PIB. Então a RNB seria um dado mais próximo do real, é uma evolução aí. Mais à frente eu vou aprofundar no RNB, mas ele começou a ser utilizado recentemente, ao invés do PIB per capita, por acreditarem que ele faz mais jus à realidade. E lá apareceu também, no nosso bloco esquemático, o IDAD, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, atrelado à desigualdade. Leve em consideração a desigualdade em todas as 3 dimensões, descontando o valor médio de cada dimensão de acordo com seu nível de desigualdade. Por exemplo, o IDH são 3 itens:
três indicadores: renda, longevidade, vocês lembram disso? Renda, saúde e educação. A renda é baseada no PIB per capita, já é uma piada. A educação é fundamentada nos anos de estudo que cada um tem. E a saúde é fundamentada na expectativa de vida. Mas só esses três fatores, se você pegar isoladamente, eles não vão reproduzir a realidade. Aliás, como quase nenhum fator vai reproduzir a realidade, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tentar procurar um indicador desse que atenda às nossas necessidades. Tranquilo? Vamos adiantar um pouquinho. O professor trouxe aqui um esquema simples para que a gente pudesse entender. Eu espero que vocês estejam entendendo. PIB per capita, IDH, RNB e idade, que é o Índice de Desenvolvimento Humano atrelado à desigualdade. Lembrando que os quatro foram criados para facilitar esse processo de classificação. A ideia seria classificar os países quanto ao seu nível de desenvolvimento. O IDH, ele chegou a mensurar durante muito tempo, mas aí, como o professor falou anteriormente, o IDH não atraía todos os pensadores, porque alguns diziam que ele era fantasioso, mentiroso. Na verdade, é a única forma que a gente tem para mensurar até hoje as desigualdades entre um país e outro, as diferenças sociais entre um país e outro, é o IDH. Lembrando que o IDH, quanto mais próximo de 0, melhor. Quanto mais próximo de 1, pior. Ok? Vamos lá. Como seria o mundo de acordo com esse IDH? Olha para esse planisfério aqui que o professor traz. Eu tenho aí países de IDH alto, IDH médio, os que estão em verde. Países de IDH alto, verde, médio, amarelo e baixo, vermelho. Repetindo, alto IDH, verde, médio IDH, amarelo, baixo IDH, vermelho. Alguns países em cinza é porque não forneceram os dados, como por exemplo a Somália, na África, nós não temos dados conclusivos sobre ela. Vamos adiantar um pouquinho. O Brasil tem um IDH alto, mas a gente sabe das diferenças sociais que nós temos no Brasil, das desigualdades sociais que nós temos no Brasil. O Brasil fica hoje, imagina, nós temos um IDH alto. O nosso IDH hoje é de 77, nossa colocação. Nós somos o 77º país dos 193 que são catalogados. Então, nós estamos quase na parte intermediária, né? O IDH, ele é mensurado por 3 itens. O primeiro deles, a expectativa de vida. E aí eu trouxe esse casalzinho, que eu achei essa foto tão bonitinha. Esse casalzinho de idosos que simbolizam um envelhecimento da população mundial. A população mundial está envelhecendo, porque estamos melhorando nossa qualidade de vida. E se a gente melhora a nossa qualidade de vida, a gente aumenta a nossa expectativa de vida. Mas vamos lá, o que é que se mede nessa expectativa de vida? Ela também é chamada de esperança de vida. É o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver. Mas é bom lembrar que essa expectativa de vida, ela está muito relacionada com a qualidade de vida que cada país possui. Óbvio, quanto melhor a minha qualidade de vida, maior a minha expectativa de vida. Quanto melhor eu vivo, mais eu vivo. Essa expectativa de vida também, ela é influenciada diretamente por outros fatores. Paulino, quais seriam esses fatores que influenciam a expectativa de vida? A educação, a saúde, a assistência social, saneamento básico, segurança no trabalho, os índices de violência, ausência ou presença de guerras e conflitos internos. Vamos um a um. Óbvio, quanto mais acesso à educação nós temos, mais tranquilidade para lidar com a saúde nós temos. Essa educação aí não é só educação formal, é educação doméstica também. Você saber o que comer, você saber se exercitar, você ter consciência de dormir, de ingerir água, que já vai repercutir diretamente na saúde. Mas observe, eu preciso ter também assistência social, cara. O serviço de assistência social é primordial para o envelhecimento de uma população saudável. Acesso a coisas simples como saneamento básico vai aumentar nossa expectativa de vida. Professor, e segurança no trabalho? Lógico. Se eu vou trabalhar num ambiente seguro e eu não sofro acidente de trabalho, para quem não sabe, acidente de trabalho mata mais do que qualquer outro tipo de acidente no mundo. Em média,
acontece no mundo mais de 10 milhões de acidentes de trabalho por mês. É muito acidente de trabalho. Os índices de violência também, países mais tranquilos, as pessoas vivem mais. Qual é o país que tem menor índice de violência? Pode ir atrás no Google. Vai coincidir, os países menos violentos, a população vive mais. Os países também que não têm guerras. Os países que não têm guerras também sua população vai viver mais. Assim como aqueles países que não enfrentam conflitos internos. Eu trouxe 2 dados para a gente poder discutir. A expectativa de vida de Serra Leoa, a mais baixa do mundo, 46 anos de idade. Eu penso, se eu morasse em Serra Leoa, eu já estava chegando na hora de morrer. Né? Porque a expectativa de vida lá é de 46 anos, é muito baixa. O Japão é a melhor do mundo, 88 anos de expectativa de vida. Isso aí é média, hein? A do Brasil está girando em torno de 74 anos. Nós estamos bem também na fita, melhoramos muito a expectativa de vida no Brasil. O segundo índice mensurado pelo IDH é a educação. A educação é o segundo nível, ou índice, mensurado pelo IDH. O que é que nós vamos ver em educação, professor Paulino? O que seria interessante para nós aprendermos dentro da educação? Primeiro, a educação ela vai mensurar a quantidade de anos que nós passamos na escola. Vai mensurar também como essa educação ela é transmitida, se é tecnologicamente, se é tradicionalmente. A educação é um índice do IDH que preocupa muito o mundo, porque os dados são mascarados. Lembre-se, ninguém estuda de barriga vazia. Quantos anos eu tenho de escola? 10 anos? Não significa dizer que os meus 10 anos de escola representem 10 anos de entendimento. Na verdade, a educação, o índice de educação do IDH, ele é meio controverso, porque ele vai trabalhar principalmente em cima desse dado, de quantos anos de estudo a gente tem, até completar os 25 anos de idade, que é a faixa de escolarização. O Brasil melhorou muito esses índices. Observe que nós temos pouquíssimos analfabetos hoje no Brasil, segundo o IBGE. Para o IBGE nós temos pouco mais de 11%. Aí eu fiz uma pesquisa na internet e me assustei. O país com maior quantidade de analfabetos adultos no mundo é a Índia. E o segundo maior é a China, velho. Aí você imagina como é que a China é um país que cresce em desenvolvimento, que tem muita grana, e você tem a segunda maior população de analfabetos adultos. A gente entende isso, que a gente mora num país com um grande número de analfabetos também. Mesmo os analfabetos não mensurados pelo IBGE, que a gente chama de analfabetismo funcional. A gente sabe que são muitas pessoas que não têm, o cara conclui o nível médio, mas malmente sabe fazer uma operação matemática, sabe realizar uma operação matemática ou fazer a leitura de um texto. Isso nos preocupa muito. O terceiro índice medido pelo IDH é a renda. E essa renda, eu achei uma imagem bem interessante para que vocês leiam. Ó. Como é a renda no Brasil? Você pega o país com a maior concentração, a concentração de riqueza do país do tamanho da Bélgica, mas a pobreza do tamanho da Índia é igual ao Brasil. Então o Brasil tem pobreza e riqueza em tamanhos imensos. E aí quando você junta essas duas coisas, vai dar uma renda per capita complicada para o Brasil. Porque a nossa renda ela não é satisfatória. A renda per capita, que é como é chamada, né? A renda per capita ela é bem simples, ó. Ela corresponde à riqueza de um país dividido pelo número de habitantes. Nós vimos isso no início da aula. Só que lá apareceu como PIB per capita, lembra? É um indicador social, a renda per capita é um indicador social, que evidencia um bom IDH. Mas é bom lembrar que ela pode ser mascarada. Nem sempre essa renda é real. No Brasil, por exemplo, há uma grande desigualdade de renda entre as classes sociais, entre gêneros e etnias. Há uma briga no Brasil por uma igualdade de gêneros, salarial entre os gêneros, entre as etnias. Onde, por exemplo, você pega um cidadão que trabalha numa multinacional, o cara vai ganhar lá 40 mil reais por mês. Uma pessoa vai ganhar 40 mil reais por mês, 40 mil pessoas conseguem ganhar só R$1.000 por mês. Essa desigualdade na renda faz com que a gente fique atrás em outros itens. Tá? Nós temos ainda, desde 2010,
que é utilizada a renda nacional bruta ao invés do PIB. Por quê? Porque a renda nacional bruta, ela, como eu falei anteriormente, ela nos permite uma leitura mais real do que o PIB per capita. Porque a renda também envolve o dinheiro que é exportado. Mesmo assim, elas ficam distantes do imaginário nosso, do que a gente queria, do que nós queríamos que fosse essa distribuição de renda. Outros índices também interessantes que a gente discuta. O índice de Gini. Esse eu achei bem legal. Olha para esse gráfico aí. Proporção acumulada de renda, proporção acumulada de população. O que é que o índice de Gini vai medir? A desigualdade na distribuição de renda e no acesso a um bem comum ou algum bem. A dificuldade que você tem para conseguir uma casa, para conseguir um carro, para comprar um terreno, para ter sua rocinha, o índice de Gini vai medir isso. E ele chama essa curva de concentração, acho interessante, que é onde fica a concentração da renda na mão de poucas pessoas. Tá? Ali você tem a reta da igualdade total e a concentração, a área de concentração como distorce pela curva de Lorenz. A índice de Gini é um índice bem interessante para a gente discutir no momento mais oportuno. Bom, o índice de Gini ele diz que a ideia seria medir a desigualdade na distribuição de renda e no acesso a algum bem. Quanto mais perto de zero, maior é a igualdade de renda da população. Quanto mais próximo do zero, maior é a igualdade de renda da população. Quanto menor o indicador, menor é a desigualdade social e mais próxima é a renda dos mais pobres em relação à renda dos mais ricos. Ou seja, se o indicador de Gini for pequenininho, tipo 100, 200, vai ser ótimo para a população, porque a renda maior vai ficar bem próximo da renda menor. No nosso caso é complicado. O Brasil no índice de Gini, nós somos o 90º país e o nosso índice é de 0,515. Comparando com o primeiro do índice de Gini, que é a Ucrânia está com 241 pontos nesse índice de Gini. Estamos bem longe ainda de sermos um país com igualdade de renda. Por quê, professor? Porque há uma construção no Brasil de que quanto mais você tem, menos você quer dividir com as pessoas. Isso é sofrível, mas é uma prática comum no mundo capitalista, infelizmente. Um outro índice interessante, também está no módulo de vocês, é o índice de pobreza multidimensional. Esse é bem pesado, hein? Índice de pobreza multidimensional. O que seria isso, esse índice de pobreza multidimensional? Bom, na verdade ele vai surgir lá no finalzinho do século XX. Tá? Ele aparece como índice de pobreza humana, é o primeiro nome dele, vai ser o índice de pobreza humana, no relatório de desenvolvimento humano. A ideia seria responder à necessidade de avaliar as conjunturas de pobreza e privação multidimensionais, como acesso à saúde, à nutrição, à habitação, enquanto situações de entrave ao desenvolvimento humano, principalmente ao nível de estados do hemisfério sul. Esse índice de pobreza multidimensional, ele utiliza uma metodologia versátil, que busca compreender a pobreza para além das questões econômicas, levando em conta as privações dos direitos sociais. Lembrem-se, pobreza não é apenas a falta de alimento, mas sim a privação desses direitos sociais. E esse IPM, que é o Índice de Pobreza Multidimensional, ele surge em 2010, para mostrar que o crescimento econômico necessariamente não gera o fim da pobreza, principalmente em países subdesenvolvidos. Você consegue, por exemplo, a China. A China consegue um crescimento econômico, o Brasil consegue um crescimento econômico, mas a gente não consegue sair da pobreza, porque a pobreza não é só falta de dinheiro, velho. É falta de acesso a coisas que o dinheiro não compra. Como direitos sociais, o dinheiro não compra. Você não tem acesso à cultura, a lazer, a diversão, já falei isso em sala de aula. A ideia seria mostrar a transferência de renda por si só não garante a eliminação da pobreza. Não adianta apenas você passar dinheiro para as pessoas vão continuar sendo pobres, porque a pobreza não é apenas, eu volto a repetir, a pobreza não é apenas uma questão econômica, é uma questão social que precisa ser tratado a fundo.
Lembra que o IDH tem 3 elementos: renda, saúde e educação? O IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional, também tem os seus indicadores. Vamos ver quais são? Eu trouxe um gráficozinho para entender. Saúde, que vai medir a taxa de mortalidade infantil e a taxa de nutrição. Condições de vida, como isso é louco, ó. Acesso à eletricidade, água potável, saneamento, gás de cozinha, habitação própria com pavimentação, ter um carro ou ser proprietário de no máximo 2 bens como uma bicicleta, uma moto, rádio, ter acesso a um frigorífico, ao telefone, à televisão. Esse frigorífico deve ser uma geladeira. E a educação envolve os anos de escolaridade e o número de crianças matriculadas, que são 2 coisas distintas. Esse IPM, o Índice de Pobreza Multidimensional, ele vem para nos fazer refletir sobre o que realmente é interessante para as populações terem acesso. Porque a gente acha que só dinheiro resolve, não resolve. Porque o sistema capitalista ele faz isso com a gente, ele nos direciona para o capital e a gente esquece o humano. A gente esquece a humanidade que forma a nossa raça. Ok, meninos? Eu espero que vocês estejam acompanhando a linha de raciocínio do professor Paulino. Outro índice que nós discutimos é o IDAD, o Índice de Desenvolvimento Humano atrelado à desigualdade. Não preciso repetir, né? Todo mundo sabe que eu adoro charge. Presta atenção nessa. ONU. Brasil entra para o grupo de autodesenvolvimento humano. Aí 2 criancinhas de rua dizem: agora só falta a gente escolar um jantar bem bacana para comemorar, procurando comida no lixo. Que autodesenvolvimento humano é esse do Brasil? Porque o nosso IDH é alto. Lembra lá daquele planisfério? Se o IDH é alto, não era para existir pobreza. Mas como eu falei anteriormente, o IDH ele mascara alguns dados. O IDAD, o IDH-AD, ele já traz uma leitura diferente, ó. É o nível real de desenvolvimento humano representando a desigualdade. Mas ele diz mais. Os cálculos não ajustados para o IDH podem ser vistos como um índice de desenvolvimento humano potencial. O IDH ele não considera todos os dados, como eu falei anteriormente. Pelo IDAD, o Brasil cai um pouquinho, a gente sai de 77 e cai para a classificação 76, 76º país em nível de índice de desenvolvimento humano atrelado à desigualdade. Aqui cabe uma discussão mais forte, porque a busca hoje é para sanar essa desigualdade. Não vamos sonhar de que a gente vai viver num mundo sem desigualdade, não. O mundo vai ter desigualdade como sempre teve. Mas nós precisamos viver num mundo mais humano. Nós precisamos de um mundo onde as pessoas não sejam tão distantes umas das outras. E eu não estou falando de isolamento social, não. Eu me refiro à distância social, financeira social. Eu acho massa uma pessoa ganhar 1 milhão, 2 milhões de reais por mês. Mas não deveria ser legal para essa pessoa ganhar 2 milhões de reais, ele imaginar que 200 ou 100 milhões de pessoas ganham R$1.000 por mês para sustentar suas famílias. Isso é de uma brutalidade monstruosa. Outro índice, para a gente discutir também, dentro de população e economia, seria o índice de desigualdade entre gêneros, o IDG. Aí eu trouxe um gráfico que mostra a igualdade de gênero pelo mundo. À medida que a gente vai para a Europa, a igualdade entre os gêneros diminui. Se a gente for para o Oriente Médio, vai ser assustador a desigualdade entre os gêneros. Na América do Sul também nós temos sérios problemas no que diz respeito à igualdade de gênero. Bom, ela foi criada em 2006 no Fórum Mundial Social. Tá? Tem hoje uma disparidade entre homens e mulheres reconhecida em 149 países. Um cálculo que considera participação econômica, oportunidades no mercado de trabalho, acesso à educação, à saúde e participação na política entre mulheres e homens apontam para esse dado horroroso, que a desigualdade de gênero vai demorar mais de 99 anos para acabar. E aí é simples, no mundo que a gente vive hoje, a gente já sabe disso, não há diferença entre homem e mulher. Seja no mercado de trabalho, no acesso à educação, na saúde ou na participação política. O gênero não determina o que a gente pode ser ou não. A questão de gênero, discutida socialmente hoje, ela não é uma questão sexual, ela é uma questão de humanidade. Não é justo uma professora receber menos do que eu só porque ela é mulher. Não é justo uma advogada receber menos que um advogado só porque ela é mulher.
Não é justo as mulheres não terem acesso à educação porque são mulheres. Por exemplo, os países do Oriente Médio não permitem participação feminina na política. E a gente já vê exemplos aí fantásticos de mulheres na frente da gestão de potências europeias, americanas, e dando certo, porque são extremamente competentes. Ou alguém duvida da competência feminina? Eu acho que não. É uma discussão que nem merece muito pano para a manga. Pelo menos na aula do professor Paulino. Bom, como eu falei anteriormente, né, a desigualdade de gêneros vão demorar mais de 99 anos para acabar. Isso é uma informação de um psicólogo que eu recolhi no portal G1. Vamos falar mais um pouco sobre renda, sobre capital, né? E aí a gente vai falar agora de termos técnicos. PEA, PEI e os trabalhadores informais, a informalidade. Bom, são 3 termos econômicos, já que o nosso assunto agora é economia, falamos de demografia e economia, vamos falar população economicamente ativa. O próprio nome já diz, são as pessoas que trabalham e produzem renda ativa por meio do trabalho formal ou informal. São os trabalhadores da ativa, são a PEA. A PEA anda em consonância, anda junto com a PEI. O que seria a PEI? População economicamente inativa, formada pelos trabalhadores que não têm renda ativa. Os aposentados fazem parte da PEI. Os pensionistas fazem parte da PEI. O normal é você ter uma PEA maior do que uma PEI, porque a população economicamente ativa paga a aposentadoria da população economicamente inativa. Quem está trabalhando paga a aposentadoria de quem trabalha. Se há uma inversão nisso, o bicho pega. O Brasil está passando por um momento complicado, porque nós temos N lares no Brasil que são mantidos por população economicamente inativa, que são os aposentados. Além disso, nós temos a informalidade, que é típico de país em desenvolvimento, que são as pessoas que trabalham, mas não têm vínculo nenhum empregatício. Então a gente não sabe se essas pessoas contribuem ou não. Melhor dizendo, elas não contribuem para a aposentadoria delas. E agora, com esse momento de pandemia de coronavírus, ficou claro. O governo teve que ajudar essas pessoas que estão na informalidade. Mas há uma briga para formalizar. Por exemplo, você tem programas como o empreendedor individual, que ajuda as pessoas que não têm acesso a essas informações a abrirem pequenas empresas com custos reduzidos, porque no Brasil abrir uma empresa é complicado. A informalidade precariza as relações de trabalho. Tem muita gente que trabalha sem carteira assinada, sem registro nenhum, e isso é complicado para a nação, porque a nação não arrecada fundos. Essa população que vive na informalidade, ela vai diminuir esse país, as arrecadações trabalhistas do país. Isso complica na legislação trabalhista também, em colocar em prática toda a legislação trabalhista. Por quê, professor? Porque como é que eu vou reivindicar um direito meu enquanto trabalhador se eu trabalho na informalidade? Vai ser difícil para mim. Pensando nessas 3 siglas, PEA, PEI e informalidade. Eles fazem parte dos setores produtivos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os setores da economia, ou setores econômicos, que isso é bem simples, todo mundo sabe. Primário, secundário e terciário. Tá? Vamos destrinchar um a um, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Setor primário, setor secundário e setor terciário. Por se tratar do meu 2º ano, eu acho que a gente não tem muita dificuldade não. Setor primário, como o próprio nome já diz, são as atividades primárias que envolvem agricultura, pecuária e extrativismo. A função do setor primário é fornecer matéria-prima para abastecer as indústrias, que já pertencem, por sua vez, ao setor secundário. Setor secundário tem as indústrias e a construção civil, além da geração de energia. Atua no processamento da produção do setor primário, ou seja, o primário produz ou extrai, manda para o secundário que transforma e distribui. O setor terciário é a prestação de serviços e o comércio. O que é que o setor terciário faz? Pega o que foi produzido pelo primário, transformado no secundário e agora nós vamos usar. É o comércio varejista, o setor terciário, que envolve prestação de serviço
e o comércio geral. Professor, o que seria uma prestação de serviço? Profissionais liberais. Professores, advogados, psicólogos, essas pessoas são prestadores de serviço. E o comércio em geral são as lojas, as mega lojas que nós temos hoje. Mas a economia, ela não tem só 3 setores, ela já tem 5. Isso mesmo, são 5 setores. Além do primário, do secundário e do terciário, nós temos o setor quaternário, que é bem discutido na contemporaneidade, que é vinculado à informática, à cibernética e à robótica, é a incorporação da terceira revolução industrial na nossa vida e agora da quarta, que é o trabalho com máquinas. O setor quaternário envolve essas novas realidades que nós estamos vivendo, mas tem algo mais novo do que o quaternário, que é o setor quinário. Isso vocês vão gostar, meninos. É o setor que é vinculado à inovação, ao conhecimento verticalizado e à criatividade. Um exemplo típico do setor quinário é a moda, porque a moda trabalha com criatividade. Os designers hoje, nós temos designers de todas as áreas. Tá? Então aí, assim com esse setor quinário, a gente fecha essa nossa aula sobre demografia e economia. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Lembrando, tudo vai dar certo, com fé em Deus.